Parlamento angolano proíbe cultos em quintais e exige ao pastor licenciatura em teologia. Quem pretende ser pastor deverá ser a licenciatura em teologia. A proposta de alteração à lei sobre a liberdade de religião e culto já está no Parlamento angolano. Decano da Faculdade de Teologia da Universidade Metodista diz que diploma vem tarde, mas aplaude a ideia da falsa liberdade religiosa. Amados amigos, queridos irmãos, esta é a nova lei de liberdade religiosa aprovada pelo Parlamento angolano, em que proíbe cultos em quintais e também exige a todo pastor, ou seja, dirigente, licenciatura em teologia. Então, tudo isto é pela lei da falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, derivado pela doutrina social da Igreja Católica. De acordo com a proposta da lei de alteração à lei número 12 e 19, de 14 de maio, sobre a liberdade de religião e de culto no país, os cultos realizados em quintais serão suspensos e os ministros do culto deverão ter o grau de licenciatura em teologia. É tudo pela lei da falsa liberdade religiosa que os cultos devem ser proibidos em quintais e todo ministro, todo dirigente, pastor, tem que ser licenciado. Então, meus amados amigos, esta é a lei da falsa liberdade religiosa, isto é perseguição dos últimos dias. O decano da Faculdade de Teologia da Universidade Metodista de Angola diz que a medida chega tarde e revela que, desde a publicação da proposta em março deste ano, muitas instituições religiosas têm solicitado parceria. No número 6 do artigo 26, o documento determina que as atividades religiosas e de culto geradoras de poluição sonora e de práticas que atentam contra a ordem e a moral, a ordem pública, a ordem do Estado, a paz social. Tudo isto tem a ver com a doutrina social da Igreja Católica. E esta doutrina social da Igreja Católica é uma relação, é uma coligação entre Igreja e Estado. Então, é por isso, é a volta da supremacia papal, suscetível de criar o constrangimento, a liberdade de circulação ou violar as regras legais são passíveis de responsabilidade nos termos da legislação aplicável. Quanto aos sacerdotes, a lei exige as confissões religiosas reconhecidas pelo Estado. Significa que cada religião deve ser reconhecida pelo Estado, que assegurem a formação superior em teologia dos ministros de culto. Obrigatoriamente que todos os ministros devem ter a licenciatura de teologia, podendo criar e gerir estabelecimento de ensino adequado para este fim. Então, aqui está nos dizer que na proposta lê-se ainda que o Estado e as confissões religiosas
devem assegurar que as indumentárias utilizadas permitam de forma inequívoca a identificação dos fiéis e ministros de culto, que significa que, por a lei da falsa liberdade religiosa, os ministros e todos os fiéis devem ser identificados, sendo proibida a utilização de qualquer traje. Todos têm que ser identificados, até mesmo pelo traje ou objeto suscetível de confundir a sociedade. Por esta lei diz: devem todos os fiéis ser identificados até pelo traje, para isto não confundir a sociedade, sob a pena de cometimento de crime de falsa identidade, punível nos termos da legislação penal em vigor. Irmãos, irmãs, chegamos ao período da supremacia papal, a volta da supremacia papal. Então, a volta da supremacia papal, isto voltou quase no período que foi fundada a doutrina social da Igreja Católica. E esta doutrina social da Igreja Católica originou o Concílio do Vaticano II. E o Concílio do Vaticano II, desenvolvendo, houve a convocação de todas as igrejas para que todas as igrejas recebessem a doutrina social feita pelo Leão XIII, Papa Leão XIII. Então, nisto que a Igreja Adventista recebeu um encargo mais elevado, que é o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Então, é pela falsa liberdade religiosa que hoje todos os ministros e fiéis têm que ser identificados até mesmo pelo traje. Irmãos, vejam que isto é a perseguição pela falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isto é perseguição para os fiéis, para o povo de Deus, para o povo remanescente. Então, preparem-se, porque chegamos no período da volta da supremacia papal, que já aconteceu na Idade Média. E assim, esta lei é perseguição para todos os fiéis, povo de Deus, povo remanescente. Então, por isso, nós estamos no período da volta da supremacia papal, a perseguição dos últimos dias, pela lei da falsa liberdade religiosa. Porque a falsa liberdade religiosa que está sendo promovida pela Igreja Católica, pela Igreja Adventista, pelo Estado, esta é a perseguição. Isto não é liberdade religiosa, mas isso é tirar a liberdade religiosa. Por isso, a liberdade religiosa que nos leva a obedecer a todos os parâmetros de Deus é esta que foi tirada. Agora, o que está sendo promovida pelas igrejas, isto não é liberdade religiosa, porque esta falsa liberdade religiosa nos leva a crer em todas as crenças de outras religiões, nos leva a crer no espiritismo, na umbanda, no candomblé, a bruxaria, enfim. Então é por isso, irmãos, isto é perseguição dos últimos dias. Essas leis aprovadas pelo Estado, isto significa que a Igreja está dirigindo o Estado. Por isso são leis feitas pela falsa liberdade religiosa. Então nós estamos no período da Igreja unida com o Estado. Então, Deus te abençoe por ouvir esta notícia.